Agora uma parte muito importante, pessoal. Como eu escolho essa tecnologia? Então, primeiro, avaliação das exigências do mercado. Se lembram? Tudo tem a ver com os objetivos que eu quero, os objetivos de desempenho. Eu quero mais qualidade, mais rapidez, mais confiabilidade, mais flexibilidade ou mais custo. Em função disso é que eu tenho que direcionar a minha escolha. Eu tenho que ter, então, clareza quanto aos objetivos de desempenho. A gente já estudou isso. Sem objetivo, pessoal, eu vou escolher a coisa errada. Então, se eu quero mais rapidez, eu vou talvez investir em robôs, eu vou investir em esteiras rolantes, eu vou investir em inteligência artificial. Se eu quero flexibilidade, eu vou investir em sistemas flexíveis. Se eu quero baixar custos, de repente eu vou investir também em inteligência artificial, eliminando aí a intermediação humana em algumas operações mais simples. Avaliação dos recursos das operações, pessoal. Observem, eu também tenho que saber que recursos eu tenho nas minhas operações. Então, você já sabe, terei restrições, são os gargalos, já estudamos isso. As capacitações do meu pessoal, dependendo da capacidade das pessoas, se eu tenho gente habilitada ou não, tudo isso vai influenciar. É óbvio que se na minha operação existem, como a gente encontra em muitas empresas, pessoas de baixa instrução, de repente largar altas tecnologias na mão delas, eu vou ter um problema difícil. Eu vou ter que ter alguma capacitação para essas pessoas ou já contratar pessoas que tenham essa capacitação. Outra coisa importante, que aí é a questão da vantagem estratégica, né? Se a tecnologia é rara, se ela é difícil de mudar, copiar ou substituir, isso tem que ser levado em conta também. E óbvio, né, pessoal, risco de falhas. Tecnologias mais consolidadas, que já estão há mais tempo no ar, têm menos risco de falha. Pode ver. Eu que sou das antigas aqui, vivi aquele tempo que a televisão falhava muito, estragava a televisão da gente. Hoje já não, né, pessoal? Raramente acontece um problema numa televisão, mas vocês imaginem isso numa indústria. A indústria não quer parar, a indústria quer produzir o tempo todo. Então, ela não pode conviver com falhas. Estudamos falhas, o quanto elas podem ser vistas como oportunidades, mas o quanto elas atrapalham se não são bem gerenciadas. E uma das formas de a gente eliminar essa possibilidade, vocês estudaram isso também, é eliminar as falhas ainda no projeto. Quando eu estou fazendo lá a escolha da minha tecnologia, definindo layouts, definindo onde eu vou colocar, já avaliar as possibilidades de falha, tanto na interação humana quanto no todo da empresa. Compreender a aplicabilidade da tecnologia. Isso é o que eu falei bem no início, pessoal. Eu não preciso ser um engenheiro para poder desvendar isso aqui. Ó. O que a tecnologia faz, como faz, que vantagens proporciona e que restrições impõe. Nos anexos a essa aula, pessoal, vocês têm lá para cada uma das principais tecnologias que a gente nominou na nossa exposição, elas estão lá apresentadas. O que faz, como faz, que vantagem, que restrições. Então, deem uma olhadinha. A gente não vai passar tudo isso para não tornar o vídeo muito extenso, mas fica a dica da leitura e também como fonte de consulta se um dia vocês se depararem com o desafio de escolher a tecnologia. E a avaliação da tecnologia versus volume e variedade, os próximos slides vão mostrar isso, pessoal. Essa avaliação é bem interessante, tem uma ferramenta qualitativa, não tem cálculo, não tem nada, mas ela ajuda a gente se posicionar mais ou menos como vai ser a minha tecnologia. E é claro, né, pessoal, vocês estão estudando aí a parte financeira por quê? Já falamos sobre isso, né? Seja nas grandes estratégias de capacidade, localização, layout, e agora falando da tecnologia, a gente vai ter que fazer sempre avaliação financeira, estudar lá o payback, a TIR, a VPL, aqueles índices de atratividade que vocês estão aprendendo no nosso módulo. Com isso, então, eu tenho a condição completa de escolher. Se eu passar por todos esses elementos aqui e sempre eu conseguir respostas positivas, favoráveis, e no final a avaliação financeira também der positiva, é porque eu estou no caminho certo. Pessoal, a escolha da tecnologia a partir da relação volume e variedade, ela deve ser feita com base em 3 dimensões. Grau de automação, que é a capacidade da tecnologia tomar decisões por si mesmo. Se eu quero mais interação humana, eu terei menos grau de automação. Se eu quero pouca interação humana ou nenhuma, eu vou ter que investir em maior grau de automação. Escala ou escalabilidade. Aqui tem a ver essencialmente com a capacidade da tecnologia de processar o trabalho, de alcançar um certo volume de trabalho, pessoal. É óbvio que se eu vou investir em tecnologia, eu vou associar um pouco a estratégia de tecnologia com a estratégia de capacidade. Então eu quero uma tecnologia que me dê bastante volume de produção, até para valer a pena o investimento, acelerar o payback. Então, se ela tem capacidade de processar grandes volumes, a gente chama isso de escala, ou atingir, sem grandes investimentos futuros, atingir uma alta escala, a gente chama isso de escalabilidade, a capacidade que tem de crescer em volume de produção, isso também vai influenciar na escolha da tecnologia. Se eu pegar uma tecnologia muito restrita, que não tem muito como crescer, dali um tempo talvez eu já tenha que estar substituindo ou comprando mais unidades. E o grau de conectividade, pessoal, isso não me parece estranho, mas não é difícil de entender.
Aqui significa em que medida a tecnologia é integrada ou integrável a outras tecnologias. Se eu pego uma coisa muito individualista, uma tecnologia, vamos chamar assim, muito individualista, ela não consegue conversar com o meu computador, não consegue conversar com outras máquinas, não consegue conversar com a nuvem ou com outras empresas, eu teria um baixo grau de conectividade. Olha só como a gente tem que pensar no futuro ao tomar uma decisão sobre tecnologia. Por isso é estratégico. Eu vou comprar essa máquina, mas eu quero que o cara lá do PCP converse com a máquina, assim como o cara da expedição, e de repente até o meu fornecedor para saber se está faltando matérias-primas apropriadas à produção que já está prevista para aquela máquina, também isso pede conectividade. Então, dependendo da amplitude das pessoas e coisas que eu quero conectadas com aquela tecnologia, eu vou precisar maior grau ou menor grau de conectividade. Então, muito importante esses 3 elementos, vocês vão ver agora na ferramenta. Então, pessoal, a gente tem esse diagrama aqui, ó. Não se assustem, ele parece meio estranho, mas com os exemplos vai ficar claro para vocês. Tecnologias de processo diferentes com diferentes combinações de volume e variedades. Volume, vocês sabem, é a escala que a gente acabou de falar antes. Variedade é a multiplicidade de produtos ou serviços que eu posso fazer, principalmente, né, a minha capacidade que eu tenho de personalizar produtos. Então, você sabe que esses dois estão sempre competindo. Se eu tenho uma operação com altos volumes, onde a vantagem estratégica está na escala, eu preciso de altos volumes de produção, dificilmente eu vou conseguir fazer muita variedade. Da mesma forma, se eu estou competindo num setor em que eu preciso muita variedade, muita personalização, dificilmente eu vou fazer grandes volumes dessas distintas variedades. Então eles estão sempre competindo, por isso que eles aparecem aqui entre o alto e o baixo como situações opostas. Observem, alta variedade induz a baixo volume. Se lembram do caso do alfaiate? Ele faz ternos totalmente personalizados, mas ele consegue fazer um terno só por semana. Então ele tem alta variedade, mas baixo volume. Em compensação, eu tenho no outro extremo baixa variedade e alto volume. É o caso do fornecimento de energia elétrica, já estudamos isso também, onde eu tenho que fornecer alto volume, imagina abastecer uma cidade, um estado, um país, e a energia sempre do mesmo padrão, aquela mesma voltagem, aquela mesma qualidade. E se falha para um, falha para todo mundo. Então, aqui a gente mostra os opostos e vocês vão ver o quanto esse diagrama aqui nos ajuda a enquadrar melhor, de acordo com as questões volume e variedade, o tipo de tecnologia. Isso aqui é um gráfico, vamos chamar assim, pentadimensional, né? Tem a variável variedade, a variável volume e aqui tem mais as 3 variáveis que eu acabei de falar no slide anterior para vocês. A automação, a escala e a conectividade. Então, eu tenho que avaliar muito os meus objetivos de desempenho, avaliar muito o futuro da minha empresa, que rumo eu vou dar para as minhas estratégias e, em função disso, tomar uma posição. Essas posições têm que ser bem discutidas na empresa, eu tenho que envolver especialistas para poder chegar no termo certo aqui. Então, as grandes perguntas, né, pessoal? Eu vou precisar alta ou baixa automação? Eu vou precisar alta ou baixa escala? Eu vou precisar alta ou baixa conectividade? Sempre relembrando, a automação, eu vou precisar que a máquina faça tudo sozinha? Preciso de alta automação. Ou não, eu quero que ela faça só poucas coisas e a maior parte das coisas é o ser humano. Então eu vou precisar de baixa automação. Eu vou precisar de grandes volumes sendo produzidos por essa tecnologia, eu vou precisar então de alta escala. Não, podem ser pequenos volumes, pequenas unidades. É baixo. E conectividade, eu tenho que conectar muita coisa, muita gente, muita empresa, muito equipamento nessa tecnologia, alto. Não vou precisar conectar quase nada, ela vai poder trabalhar sozinha, baixa. Então, pessoal, esse diagrama aqui eu já trago ele com exemplos para vocês avaliarem bem essa situação. Claro que eu pego sempre os extremos para vocês terem uma ideia do sentido da coisa e vocês vão ter aí situações intermediárias na escolha de vocês. Observem, botei nesse cantinho aqui, ó, esse cantinho aqui vocês estão vendo que ele está perto da alta variedade e do baixo volume. Então, nesse cantinho aqui, ó, como eu falei, tem que olhar a posição. Observe que olhando aqui para o lado, eu estou mais para o lado da baixa automação, baixa escala e baixa conectividade. Imagine que eu estou nesse canto superior esquerdo aqui. Eu olho aqui em cima e olho aqui nessa lateral esquerda. Isso aqui é uma avaliação qualitativa. Então eu tenho que ver para que lado está puxando essa tecnologia. Eu tenho que posicionar o meu negócio em algum ponto dessa linha aqui. Essa linha diagonal de estudo. Então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar primeiro o exemplo do táxi. Observe, o táxi pega a pessoa na porta da casa dela, leva para a porta do destino dela. Em qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer lugar. Basta eu combinar com o taxista. Então, é uma tecnologia de alta variedade, variedade no sentido de que eu posso escolher qualquer destino com o taxista.
Tá? Então eu posso ir para onde eu quiser, tenho liberdade para isso, então a variedade, a gama de possibilidades de destinos de transporte é grande. Só que é o seguinte, no carro lá do taxista cabe 3 pessoas porque é um carro pequeno, então o volume que ele transporta é baixo. Então eu estou nesse cantinho aqui da diagonal. Então, pessoal, provavelmente esse taxista, na escolha de qualquer tecnologia, ele vai precisar de uma tecnologia de baixa conectividade, baixa escala e baixa automação. Então, ele poderia estar pensando, por exemplo, puxa, eu tinha que ter um sistema de transporte automático das bagagens dos passageiros quando eles querem viajar e coisa e tal. Talvez ele vai pensar no máximo lá em algum carrinho que é puxado pela mão dele mesmo, não vai precisar nada muito robotizado. Por quê? Porque ele não precisa muita automação, até porque a maior parte do trabalho de pegar e colocar no local, quem vai ter que fazer mesmo. O carrinho talvez só vai ajudar no sentido de facilitar o ato de empurrar todo o conjunto. Então aqui, ó, observem que a tecnologia aqui nem precisa automação, né? Basta um carrinho com 4 rodas ali que já é o suficiente. Escala ele não precisa muito porque ele já está numa situação de volume baixo, transporta poucos passageiros, então ele não precisa um carrinho gigante aqui, né? Pode ser um carrinho de pequeno porte porque o volume transportado é pequeno também. E não precisa muita conectividade nessa tecnologia, né? Tu vai conectar o carrinho com o quê? Com abrir e fechar das portas, com o aeroporto? Não há essa necessidade. Então a conectividade que ele precisa é quase que nenhuma. Então, ele fica nesse mundo aqui. Olha uma fábrica de charutos, pessoal. Outro exemplo, a gente aqui que trabalha bastante com o setor do tabaco, né? Fábrica de charutos é algo muito personalizado, porque eles precisam produzir altas variedades, charuto grande, charuto pequeno, charuto fino, charuto grosso, charuto saboroso, charuto aromático, charuto com pouco aroma, charuto nobre, charuto médio, charuto barato. É muita variedade. Então, o que eles acabam fazendo? Eles acabam produzindo baixos volumes. Quem já foi, quem já viajou lá para os lados de Cuba, República Dominicana, já viu. São empresas pequenas, quase artesanal, as pessoas fazem quase tudo à mão, né, a fabricação do charuto. Então vocês imaginem, essa fábrica de charuto vai precisar de uma prensa, para prensar melhor, para o charuto ficar mais compacto, mais homogêneo. Essa prensa não vai ser operada manualmente, tem lá talvez alguma automação para calibrar a força da prensagem, e é o suficiente, mínima automação. Não precisa tudo automatizado, por quê? Porque o tabaco é depositado manualmente, ele é acondicionado, ele precisa ser retirado manualmente para não ser danificado. Então eu ainda vou precisar de muita interação humana. Baixa escala, então, vai ser uma prensa pequena, porque eu trabalho com pequenos volumes de cada tipo, e essa prensa não precisa estar se comunicando com ninguém. Então esse é o extremo do canto superior esquerdo. Pessoal, então a gente chama que esse tipo de tecnologia que melhor vai responder às necessidades desse tipo de empresa são tecnologias flexíveis, ou seja, elas podem ser aproveitadas para várias coisas, de pequena escala, não precisa comportar muito volume, com um propósito amplo e manual. Vai precisar muito ainda da mão humana aqui para trabalhar e dar o resultado que eu quero. Vamos agora para o outro extremo, o canto inferior direito. E os exemplos que a gente vai são diametralmente opostos ao que a gente falou. Vamos falar, em vez do táxi, do metrô, e vamos falar de uma coisa que eu conheço bem, que é o beneficiamento de tabaco. Vamos falar primeiro do metrô, pessoal. Quem já andou de metrô em algum grande centro sabe como funciona. Observe que daí essa turma toda aqui, o metrô trabalha com baixa variedade, ela tem aquelas 3, 4 linhas ali subterrâneas e é o que tem. Se eu quiser ir para um outro lugar, eu já vou ter que usar outros tipos de transporte. O metrô só me leva do ponto 1 ao ponto 2, do ponto 2 ao ponto 3, do ponto 3 ao ponto 4 e terminou. Não tem mais variedade. Só que trabalha, né, vocês sabem, com alto volume. Olha a quantidade de gente. O volume do metrô é centenas de pessoas, milhares dependendo da composição. Então, estou bem nesse canto aqui. Só que agora, pessoal, as minhas necessidades são outras. Eu preciso de muita automação. Vamos dizer que eu tenha vários metrôs distribuídos em linhas e horários. A única questão da variedade são os horários. Tá? Eu preciso de alta automação. Isso aí tem que estar navegando tudo sincronizado com ou sem pessoas. Hoje em dia, muitos metrôs já não tem mais pessoas. Tudo automatizado, a abertura da porta, fechamento da porta. E a partir do momento que está todo mundo dentro, é um robô lá que vai pilotar o metrô. Então, pessoal, nesse caso eu preciso de... Observe, estou no canto inferior direito aqui. Eu preciso de uma automação bem elevada para poder fazer todas essas sincronias, automatizações. Não vou poder comprar um metrô muito pequenininho, né, pessoal? Senão eu vou perder em competitividade. Os meus metrôs têm que ter alta capacidade, então eu já vou pensar numa tecnologia escalável, que possa crescer, que eu possa botar várias composições numa mesma máquina. E alta conectividade, né, pessoal? Pelo que a gente falou antes quanto à automação. Né? Uma rede de metrôs ela é altamente complexa, né? Não posso fazer 2 metrôs andarem no mesmo trilho.
Então isso aí tem que estar tudo sincronizado em termos de horários, e às vezes são minutos de diferença entre a chegada de um e a partida de outro. Tudo isso conectado nos vários destinos para chegar nos horários. Por exemplo, tem um metrô que leva para perto do aeroporto, então tem que estar sincronizado eventualmente com horários dos voos, o horário de abertura e fechamento do aeroporto. Então tem que ter conexões externas com outras partes interessadas, tem que ter várias conexões internas, principalmente se eu tiver aquele tipo de metrô sem piloto. Então, a conectividade, a troca de informações é muito grande para que esse sistema funcione bem, seja seguro, seja rápido, preciso, pontual. Estou no canto inferior direito aqui. Mesma coisa, beneficiamento de tabaco, pessoal. A gente viveu toda uma época de upgrade tecnológico da empresa que a gente trabalhou, e aí deu para ver cada vez mais máquinas automatizadas que precisam o mínimo da mão humana, né? Então, sistemas de processamento de tabaco cada vez mais com automações, controles automáticos de retroalimentação de dados, informações e reprocessamento, tudo muito automatizado. Altíssimos volumes, as linhas eram projetadas com essas tecnologias já compatíveis para se crescer, para saber que a gente poderia absorver grandes volumes, e muito conectado, pessoal. Tinha que ter conexão com todos os setores internos, aí claro, com o RP da empresa, com as funções de manutenção, engenharia, com fornecedores, com clientes, com a matriz, com outras fontes externas aí importantes, inclusive na indústria do cigarro, que tem um pouquinho mais de variedade, a gente vê conexão inclusive com as questões de governo, por conta da questão fiscal, o selinho lá da carteira de cigarro e tudo mais. Tá? Então, altamente vigiado isso aí. Bem, pessoal, então essa é a forma. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão navegar nessa linha diagonal. E aí vocês vão avaliar onde eu estou. Eu botei os extremos aqui. Eu estou mais para o lado do táxi, do charutos, ou estou mais para o lado do metrô e do tabaco? E dependendo disso, vocês vão saber aproximadamente, é uma avaliação qualitativa, se vocês precisam mais ou menos automação, escala e conectividade. Então, esse diagrama aqui está uma ideia de como a gente pode fazer então a escolha baseado nessas 5 dimensões importantes. E aqui, pessoal, então, os anexos que eu falei para vocês, tá? Resumo das tecnologias de processamento de materiais, resumo das tecnologias de processamento de informações, o anexo 2, e o resumo das tecnologias de processamento do consumidor. Então tem vários slides aqui que vão ajudar vocês a entender melhor aquilo que o gestor de operações precisa saber, que eu falei antes. O que faz, como faz, que vantagens oferece, que restrições impõe. Vamos pegar uma máquina de ferramenta CNC, que é aquele torno automatizado, onde o cara colocava um cubo metálico e torneava ele a ponto de sair um cilindro. Então, o que faz? Desempenha os mesmos tipos de corte de metal e operações de forma que realizava antes, mas com controle por computador. Tá? Então, as máquinas de CNC, elas têm as manuais também, onde o ser humano regulava tudo e fazia lá então a conformação. Só que agora tudo controlado pelo computador. Eu faço o desenho no computador, ou importo o desenho, a máquina entende e ela vai fazer os cortes exatamente nas cotas, nas dimensões desejadas. Como faz? Instruções reprogramadas são lidas com base em disquete. Disquete não existe mais, aqui é coisa do Slack, dos livros velhos dele. Hoje em dia as transmissões são já com outras tecnologias. Então tem um dispositivo aqui de transmissão que ativa o sistema de controle físico da máquina e da ferramenta. O que quer dizer isso, pessoal? Eles fazem a leitura do desenho. Então, se eu tenho que fazer um cortezinho de 1 centímetro, ele entende que tem que fazer aquele cortezinho de 1 centímetro lá na posição que está no desenho. Então, o desenho transmite para a máquina transmite para uma ferramenta de corte que vai fazer o corte exatamente na posição. Que vantagem? Precisão, acurácia, uso otimizado de ferramentas que maximizam sua vida útil e aumento da produtividade do trabalho. Realmente, pessoal, não tem comparação a velocidade, a precisão, a qualidade final entre um equipamento de CNC e um equipamento operado manualmente, por mais habilidoso que seja o operador. Então, claro, né, o operador ainda é preciso, mas ele pode comandar mais de uma máquina nesse processo. Essa é a grande vantagem. Então, a gente consegue fazer aí arranjos físicos celulares, a gente já estudou isso, a gente consegue fazer outras combinações e o operador fica muito mais produtivo. E o uso das ferramentas também. Que restrições impõe? Custo de capital maior do que a tecnologia manual, bem maior, tem que ter dinheiro para poder comprar isso aqui. Requer funcionários capacitados para reprogramar as instruções de controle do computador. Como eu falei, o funcionário agora ele deixa de fazer uma atividade mais manual e vai fazer uma atividade mais intelectual, que é de reprogramar o computador. Tem que ter treinamento para isso, vou ter que investir um pouquinho. Tá? Então, pessoal, isso aqui é só uma amostrinha, aí vocês têm aqui para o robô e na sequência toda que eu já acabei de mostrar para vocês. Não deixem de dar uma boa leitura para se familiarizar mais com esses tipos de tecnologia e terem aí o essencial para um bom administrador. Muito bem, pessoal, então estamos terminando a nossa exposição, ficamos aqui com a figura final. Espero que vocês tenham aproveitado e um grande abraço a todos.